simultaneamente 40 auditórios e 6 estúdios distribuídos em 31 municípios baianos, estamos agora interligados através da Rede Educação. Uma moderna tecnologia da informação e da comunicação, a videoconferência rompe os limites de espaço e tempo, democratizando o acesso ao saber. Pontos remotos conectados por linhas digitais exclusivas de alta velocidade, transmitindo e recebendo imagens, sons e dados. Você vê e é visto, ouve e é ouvido. Você faz parte. Uma rede criada para possibilitar a troca de informações, a socialização de experiências e a aquisição de novas competências e habilidades. Cursos, seminários, palestras, debates, reuniões gerenciais são realizadas em uma das maiores redes de videoconferência voltada para a educação na América Latina. Rede Educação, o conhecimento sem distância. Secretaria da Educação do Estado da Bahia. Olá, que bom estarmos juntos na Rede Educação. Nós agradecemos a sua presença neste ambiente virtual voltado à educação permanente, inclusiva e participativa. O ambiente é virtual, mas a sua presença é real. Antes de começarmos o encontro de hoje, vamos prestar atenção para algumas recomendações. Para começar, tenha certeza que seu aparelho de telefone celular está desligado. Lembre-se, você está vendo e sendo visto por todos os participantes. Os nossos microfones são muito sensíveis. Por isso, evite conversas paralelas, principalmente quando houver comunicação da sua sala com qualquer ponto remoto. Evite sair da sala durante a conferência. Deixe alimentos e bebidas fora do ambiente e não fume. Quando for participar, olhe para a câmera e se identifique, dizendo o nome, a localidade de onde está falando e a que setor ou instituição pertence. Agora estamos prontos para mais uma videoconferência. Bom trabalho! Senhoras e senhores, colegas, estamos iniciando a terceira videoconferência realizada pela Diretoria Regional dos Correios na Bahia. O projeto visa compartilhar com os colaboradores do interior os eventos desenvolvidos na capital a custos baixos e maior comodidade na locomoção. Além disso, a conferência permite a interação ao vivo entre palestrantes e participantes de todas as REOPs, e possibilita que todos possam esclarecer suas dúvidas. Para que este projeto se concretizasse, foi necessário o comprometimento de todas as regiões operacionais, pois contamos com a participação de pessoas de todas as REOPs e uma logística com coordenação de ações também no interior. Aproveitamos então para parabenizá-los pelo trabalho. Antes de iniciarmos a palestra, pedimos a todos um minuto de silêncio em homenagem ao colega Gilberto Silva Souza, da REOP 9.
A palestra de hoje, cujo tema é Autoconhecimento, Gestão de Mudanças e Desenvolvimento de Novas Habilidades, tem enfoque na contribuição da organização para a qualidade de vida e satisfação dos seus colaboradores, com vistas à harmonização de suas potencialidades pessoais e exigências profissionais. Convidamos agora, para a abertura do encontro, o diretor regional dos Correios na Bahia, Sr. Cláudio Moras Garcia. É uma satisfação muito grande estarmos dando início ao terceiro encontro de videoconferência, em que nós procuraremos abordar hoje, através do professor psicólogo Ozanar, que vai estar aqui nos brindando com uma conferência que eu acho que vai ser de grande ajuda, de grande auxílio para todos nós. Esse sistema está se demonstrando como extremamente viável, né? A tecnologia colocada à disposição de que nós possamos, para que a nossa empresa possa estar passando mensagens, informações e principalmente o autodesenvolvimento, o desenvolvimento que as pessoas possam estar tendo contato com o que tem de mais relevante, de mais atualizado no momento. É extremamente salutar para uma empresa desse porte, que está presente em todos os municípios, em todos os rincões do Brasil, aqui na Bahia especificamente. Nós temos 11 regiões operacionais, então a possibilidade de a gente poder estar ligando todas essas pessoas ao mesmo tempo, como nós estamos vendo através das imagens, as diversas localidades aí presentes, com as pessoas voltadas para ouvir, e o mais importante, poder também interagir, né? Porque estará previsto também a possibilidade das pessoas perguntarem, conversarem e falarem, né, sobre o tema específico de hoje. Então, nós só temos que parabenizar esse trabalho fabuloso que está sendo desenvolvido pela nossa área de desenvolvimento de pessoas, de gestão de educação corporativa, e que a gente possa, né, inclusive, é um pedido que a gente tem feito e estamos tentando viabilizar, até que as nossas reuniões, né, de coordenação possam ser feitas com um grupo bem maior, né, de pessoas, e ao invés de ser presencial, poderíamos ser feita também através da videoconferência. Então, é um projeto também que a gente está tentando viabilizar, mas depende naturalmente de uma série de ajustes, né, porque a tecnologia tem que ser adaptada para esse tipo de reunião. Então, desejamos a todos aí uma grande palestra, um grande encontro, e que nós possamos sair daqui hoje com novas vivências, novas experiências, novos conhecimentos. Muito obrigado. O professor Luiz Ozanar Pinto, que irá ministrar a palestra, é psicólogo, pós-graduado em Educação pela Faculdade de Educação da Bahia, com formação em Psicanálise pelo Circuito da Bahia. Mestre em História pela UFBA, professor de diversos cursos de pós-graduação nas áreas de RH, Gestão Empresarial, Segurança do Trabalho, entre outros, em grandes instituições de ensino superior da Bahia, como a UFBA, UNEB, UXAL e Unifax. Diretor do Núcleo Baiano de Psicologia Aplicada, possui experiência internacional em Angola, onde foi responsável pela disciplina Desenvolvimento de Pessoas e Equipes no MBA em Gestão Empresarial, dirigida aos gestores da empresa angolana SDM Mineradora e Diamantes. Pedimos a todos que assinem a lista de presença existente em cada sala e preencham a avaliação do evento e a ficha com sugestão de temas para as próximas videoconferências. Qualquer problema técnico, pedimos consultar o responsável local pela sala. Pedimos silêncio e agora vocês ficam com o professor Luiz Ozanar. Bom, gente, bom dia. É um prazer, uma honra, um desafio muito grande estar aqui com vocês para falar sobre gente. Cá para nós, lidar com pessoas é um desafio muito grande. Concordam comigo? Todos concordam que lidar com gente é o maior desafio? Lidar com as coisas, com a tecnologia, com os processos, é relativamente simples. O ar-condicionado, se não estiver a contento, a gente pode controlar, diminuir a temperatura, aumentar. Agora, lidar com gente, lidar com as pessoas, conseguir que elas se comportem da maneira ideal, coerente, ajustada, criativa, diante dos desafios e oportunidades que a vida oferece, é que é o grande problema na realidade organizacional. Para mim é um prazer
poder estar aqui nesse evento de alta tecnologia para falar de gente, falar de comportamento, falar de relações, falar de mudanças, falar de desenvolvimento. É uma honra para mim. Fui convidado depois de um evento na CIPAT, se eu não me engano, e que graças a Deus o impacto foi positivo. Já tive outra experiência de um curso in company de psicologia do trabalho para a equipe de saúde ocupacional e de segurança e de meio ambiente. Então, para mim foi uma honra ter sido mais uma vez convidado para enfatizar, valorizar os aspectos humanos na gestão. Administrar é alcançar resultados com as pessoas e para elas, e não apesar delas. Quem não gosta de lidar com gente, quem não tem habilidades para se relacionar com as pessoas, quem não está preparado para construir, contribuir uma ambiência saudável e um bom clima organizacional, com certeza estará comprometendo seu desenvolvimento profissional e a capacidade de contribuir para o desenvolvimento corporativo. Então, eu fico muito honrado, muito feliz com o quórum. Dá para ver que algumas cidades do interior tem muita gente, estão até muito coladinhos, sentados lado a lado. Estou gostando esse clima, essa energia da relação de vocês. Outros estão um pouco mais esvaziados, mas com certeza peculiaridades locais, atribuições. Eu sei que é difícil para vocês saírem do local de trabalho e estarem aqui para esse evento. Eu sei que as mesas de vocês devem estar abarrotadas de coisas para fazer. E apesar do interesse, do desejo e da possibilidade de um programa de desenvolvimento como esse, não é fácil. Muita gente queria estar aqui, mas infelizmente não pôde. Sei que algumas pessoas estavam no outro treinamento interno. Bom, enfim, o importante é que a gente saiba que essa é uma oportunidade de reflexão. Eu quero me colocar muito aberto para que vocês possam participar, tirar as dúvidas, concordar, discordar. E eu vou trazer apenas algumas ferramentas, com muita humildade, para que vocês possam tomar posse dessas ferramentas e aplicar na vida de vocês no que diz respeito ao desenvolvimento pessoal, profissional e, consequentemente, contribuindo também para o desenvolvimento corporativo e social. Bom, temos alguns slides, vamos ver se a logística pode funcionar bem. No segundo slide, percebemos hoje que o mundo do trabalho se caracteriza pela valorização do fator humano. Hoje é uma tendência inevitável. Valorizar as pessoas, aprender a se relacionar é algo estratégico. E essa relação do homem com a organização, que é algo altamente valorizado, demanda alguns aspectos de reflexão. Um aspecto importante para a gente refletir é a relação do homem com a tecnologia. Às vezes a gente pensa que tudo que é tecnologicamente avançado é favorável para o ser humano. E não é verdade. Existem efeitos colaterais da relação do homem com a tecnologia. Não estamos aqui somente enfatizando os aspectos negativos dessa relação para tentarmos regredir no tempo e, numa visão simplista, ficarmos contrários a tudo que é tecnológico. Qualquer extremo é desajustado. Só que temos que tomar cuidado, porque na sociedade, na era do conhecimento e na hipervalorização da tecnologia, muitas vezes esquecemos as contradições nessa relação do homem com a tecnologia. Existem alguns efeitos colaterais. Eu tenho duas filhas, uma de 18 anos, que parece muito com Cleo Pires, e tenho uma de 16 anos, que parece muito com Giovanna Antonelli, Jade, da novela O Clone. E as minhas duas filhas são da geração da alta tecnologia. E eu, como pai, fico observando coisas interessantes, né? Às vezes a minha filha mais velha, Cleo Pires, que é mais focada na tecnologia que a minha mais nova, ela fica no MSN, aquele programinha de conversação em tempo real, em casa, conversando com as amigas do prédio, e não vai para o Play, não chama alguém para ir para sua casa. Eu digo, minha filha, vá fazer alguma coisa, saia com suas amigas. Meu pai, me deixe. Não é possível. Altamente envolvida com a tecnologização e temos efeitos colaterais dessa tecnologia. Às vezes a tecnologia afasta as pessoas. No lugar de conversarmos olho no olho, a gente manda um e-mail, a gente manda um torpedo, um amigo faz aniversário, no lugar de nós irmos visitá-lo, irmos no evento, a gente passa um torpedinho, manda uma mensagem virtual. Isso, às vezes, atrapalha. A tecnologia tem efeitos colaterais. Ela afasta as pessoas. Ainda que a tecnologia tenha algo fantástico, que é aproximar as pessoas, um evento como esse, eu não poderia estar em todas as cidades ao mesmo tempo, e isso otimiza a comunicação. A gente só tem que reconhecer que existe um contexto adequado para a utilização de cada uma das ferramentas. E, às vezes, essa hipertecnologização vai ser utilizada num contexto que não deveria. E isso traz efeitos colaterais, que é a desumanização da relação, o afastamento das pessoas. Outro efeito colateral na relação do homem com a tecnologia no mundo do trabalho é doença ocupacional, LER,
muita gente usando computador demais, tudo informatizado, tudo no sistema, alta utilização do equipamento tecnológico e, a partir daí, muita gente lesionada. Não sei como é que está nos Correios, tem muita gente com LER, DORT, mas bancos, área de informática, a gente sabe que polo petroquímico, muita gente com LER pelo uso excessivo da alta tecnologia. Então, existem efeitos colaterais nessa relação do homem com a tecnologia. Outro efeito colateral, o desemprego, a perda de postos de trabalho. Então, a gente tem que reconhecer, o polo petroquímico hoje, 30 anos depois que foi fundado, tem 1/5 dos empregados que tinha quando foi fundado e fatura 20 vezes mais. Então, a alta tecnologia abre portas, fecha outras. O que nós precisamos é de maturidade e equilíbrio para reconhecer e analisar criticamente essas contradições. Nessa busca de valorização do fator humano, a gente precisa tentar contribuir para que as relações do homem com o trabalho sejam cada vez mais humanizadas. E um dos aspectos que nós temos que levar em conta é a relação do homem com a tecnologia. Outra caracterização desse mundo do trabalho é que, cada vez mais, o desafio não é que as pessoas saibam o que tem que fazer. Saber o que tem que fazer é fácil. O difícil é conseguir que as pessoas se motivem para fazer aquilo que elas já sabem. O conhecimento técnico é simples. Saber o que tem que fazer não é grande problema. O difícil é conseguir que as pessoas se automotivem e se comprometam em fazer aquilo que é de melhor em termos de suas potencialidades. É comprometer as pessoas com aquilo que elas precisam realizar. Eu tenho certeza que o zagueiro do Bahia, Alisson, no último Bavi, ele sabia o que ele deveria fazer diante daquelas duas situações complicadas. O difícil foi conseguir que ele fizesse aquilo que teoricamente ele já sabia. E aí, como ele não conseguiu fazer, o nosso querido Vitória conseguiu devolver a goleada. Bom, mas mudando de assunto, o importante é que a gente saiba que o desejo, a motivação e o comprometimento são as principais questões e dimensões humanas na perspectiva do trabalho, nem tanto o conhecimento técnico, que é muito fácil de obter. O difícil é conseguir que as pessoas desejem fazer aquilo que elas já sabem. Uma outra dimensão importante nessa relação do homem com o trabalho, na busca da valorização, é que já se descobriu que quanto melhor a qualidade de vida, quanto melhor a satisfação, quanto melhor a ambiência, quanto melhor o clima, quanto melhor o astral das pessoas, quanto melhor o relacionamento interpessoal, melhor a qualidade no desempenho. É simples assim. Quanto mais o ambiente é carregado, energia negativa, é problema, não, me dá gastura, é só entrar aqui, começa a ter dor de cabeça, minhas hemorroides atacam, tem algum problema. E, consequentemente, o desempenho humano fica comprometido. Por isso que cada vez mais as empresas investem em qualidade de vida, bem-estar, relacionamento, harmonia. A gestão de pessoas implica em selecionar pessoas que tenham um perfil coerente com aquilo que vai ser exigido. É uma tentativa de investir em treinamento e desenvolvimento para preparar as pessoas para lidar com os desafios. Porque quanto melhor eu estiver diante daquilo que eu tenho que realizar, melhor minha qualidade de vida. E quanto melhor minha qualidade de vida, meu bem-estar, minha satisfação, minha realização, melhor meu desempenho. Por isso que não é custo investir em qualidade de vida. É um bem. Então, hoje em dia, as empresas já se sensibilizaram. Por isso que hoje não é um treinamento técnico. Poderíamos estar com esse investimento, que eu sei que não é pequeno, dos Correios nesse evento dessa magnitude. Eu fico muito feliz de ver a dimensão, a abrangência das unidades que estão podendo participar desse nosso evento. Aqui a sala cheia, pessoal de Salvador, quero agradecer particularmente a presença de todos vocês aqui. E eu sei que não é um investimento pequenininho, mas a empresa sabe que isso dá retorno. Por quê? Porque pessoas mais satisfeitas, mais realizadas, pessoas que são mais criativas, que se autodesenvolvem, são pessoas que produzem de uma maneira melhor, que dão novas ideias, que conseguem aprimorar os processos, que se comprometem melhor com os desafios corporativos. Então, a valorização do fator humano hoje é um desafio imprescindível. Outra coisa fundamental é que cada vez mais a gente precisa da automotivação das pessoas e da iniciativa delas, e menos do controle externo. O controle externo não funciona. A gente pode controlar muita gente em pouco tempo, pouca gente em muito tempo, mas ninguém controla todo mundo o tempo inteiro. Se as pessoas quiserem, como a gente diz aqui na Bahia, as pessoas dão zigues, as pessoas transgridem, as pessoas fogem. Eu sou professor em 4 faculdades aqui em Salvador e eu aprendi isso com aluno. Depois que eu terminei um semestre, um aluno veio para o curso de administração. Professor, adorei a aula de psicologia, pô, que legal. Agora, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Todo aluno pesca. Isso como é? Ele é, professor. Todo aluno pesca. Se o aluno quiser, o aluno dá zig no professor. Não adianta 4 tipos de prova, 12 tipos de fiscais, baculejo, fiscal, e Big Brother, câmera, videoconferência. Não adianta, porque se as pessoas quiserem, as pessoas transgridem. Porque eu preciso de pessoas que são conscientes dos seus papéis,
pessoas que reconhecem a necessidade do que elas têm que desempenhar e que se sentem bem naquilo que elas viabilizam. A perfeição não, mas é a capacidade de administrar de uma forma coerente as frustrações, os desgastes, porque toda atividade profissional tem uma pressão. Existe um nível de pressão, mas essa pressão não precisa evoluir para a tensão. A tensão é que adoece. A pressão é natural. Trabalho é diferente de lazer. Trabalho tem metas, tem objetivos específicos, temos prazos a cumprir, temos satisfações a dar. O mundo do trabalho exige resultados. Isso é em qualquer nível, não tem problema nenhum. É natural. O problema é como é que a gente lida com essa pressão, que ela pode ser algo desajustado, que vai evoluir para a tensão. E a tensão é que adoece. A tensão é que compromete a qualidade de vida. E eu quero deixar essa mensagem aqui para vocês, no tema da nossa palestra, que é desenvolvimento, novas habilidades, aprender a lidar com as mudanças. Questione cada vez mais sua atitude. Será que minha atitude contribui para ter mais tensão no ambiente? Será que minha postura, minhas escolhas e minha atitude contribuem para que eu tenha mais tensão? Porque eu sou exigente, sou rigoroso demais, tolerância zero, e isso faz com que eu fique tenso, preocupado, ansioso, inseguro com aquilo que eu tenho. Aí eu perco a noite, brigo com minha mulher, comprometo minha relação com meu colega. É isso? Ou eu contribuo para que a relação seja mais favorável, o mais leve possível, dentro da pressão coerente e compatível com aquilo que a realidade impõe? Portanto, cada vez mais nós precisamos de pessoas que tenham motivação para fazer as coisas, e não pessoas que sejam controladas externamente. Porque eu posso controlar muita gente pouco tempo, pouca gente muito tempo, mas ninguém controla todo mundo o tempo inteiro. E se as pessoas quiserem, as pessoas transgridem. Quem é que ilustra isso? Quem esteve na minha palestra aqui em Salvador deve lembrar. É um executivo americano muito rico, Bill Gates. Ele pediu a um assessor próximo que procurasse o melhor cozinheiro do mundo, porque ele queria o melhor cozinheiro do mundo trabalhando na sua mansão. E o assessor, gerente de recursos humanos, procurou, pesquisou e encontrou 3 candidatos, um francês, um italiano e um japonês. E o executivo disse, olha, eu quero que você diga ao contratado que ele precisa preparar pratos diferentes todas as refeições. Os pratos precisam satisfazer todos os sentidos, precisam ser esteticamente bonitos, precisam ter aroma, ter sabor, tem que ter alimento funcional, tem que fazer bem para a saúde. E não pode repetir prato refeição nenhuma. O assessor, vou pesquisar. Olha, Pierre, o francês, eu acho que é o melhor candidato. $20 mil de salário por mês. Ele, eu pago. É salário de diretor de Correios? Pago. Aí, menino, Pierre foi contratado. Durante um ano, Pierre na cozinha nunca repetiu os pratos. Cada refeição era um prato diferente. Pratos saborosos, com aroma, pratos saudáveis. E o executivo altamente realizado, feliz, satisfeito. Só que ele nunca foi na cozinha dar um feedback para Pierre para dizer, Pierre, você é muito bom. Ele não sabia nem quem era Pierre, nunca tinha visto. Terceirizou a contratação, não sabia nem quem era que estava na sua cozinha, superando as suas expectativas. Um dia, participando de uma videoconferência na nossa rede de educação, no governo da Bahia, no Instituto Anísio de Teixeira, com esse suporte técnico do primeiro mundo. Então, meus amigos, ele começou a ouvir alguém falando sobre fator humano, relacionamento, viu que estava tudo errado nas suas empresas, começando pela sua cozinha. Largou o porto de Los Angeles, pegou sua limusine para sua mansão em Beverly Hills, tinha 2 quilômetros de sala, andou meia hora, quando chegou lá na cozinha, tá Pierre com aquele chapéu de cozinheiro cortando a cenoura, ele abre a porta, Pierre se assusta, deixa cair tudo no chão, ele pega Pierre e diz, Pierre, eu quero dizer que você é o melhor cozinheiro do mundo. Eu quero pedir perdão porque eu nunca disse isso para você, porque eu nem lhe conhecia, e você supera as expectativas, você é excepcional, Pierre. Pierre ficou emocionado, começou a chorar, e com um inglês meio francesado, Monsieur, que emoção, fico muito honrado com essa oportunidade, com esse meu patrão. Eu quero dizer uma coisa para o senhor, a partir de hoje eu nunca mais vou cuspir nos pratos que eu preparo. E aí o executivo disse, eu posso pagar $20 mil por mês. Eu posso ter feito a melhor seleção possível. Eu posso ter alguém que supera as metas e as minhas expectativas. Mas se as pessoas quiserem, as pessoas dão zigs. Se as pessoas quiserem, as pessoas transgridem. O que nós precisamos é de pessoas automotivadas e comprometidas. E isso a gente constrói através das relações, através do exemplo, através da coerência, através da humildade. Eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês, falando em desenvolvimento de novas habilidades. Seja humilde. No senso comum, falar em humildade é meio que defeito. No nosso senso comum, humildade é um defeito. Minha empregada doméstica é uma mulher humilde, tão ignorante, que eu manipulo. No senso comum, falar em humildade é falar em submissão, ignorância, inferioridade, alienação. Errado. As pessoas do interior são humildes, não questionam. No mundo do senso comum, falar em humildade é um defeito. Esqueça isso. Ao contrário, humildade é uma virtude. Porque humildade é você reconhecer o seu potencial, é você reconhecer que você tem
tem valor, mas você também reconhecer que você tem limites, você reconhecer que não pode tudo, você reconhecer que não é onipotente, você reconhecer que precisa do outro, reconhecer que o trabalho em equipe é que traz a nossa força. Não adianta eu ser o melhor jogador do mundo jogando num time de segunda divisão. Meu time não vai conseguir uma boa performance. Nenhum jogador sozinho ganha campeonato. Vai ganhar até um jogo naquele último minuto do lampejo da falha do zagueiro. Mas ganhar um campeonato de pontos corridos ou uma Copa do Mundo, jogador sozinho, vai ser difícil. Maradona levou a Copa para a Argentina em 86, errado. O time da Argentina era bonzinho mesmo, viu? Maradona foi fundamental, mas o time tinha um conjunto razoavelmente estruturado. O que a gente precisa é reconhecer que o trabalho em equipe é que é o grande desafio hoje. E conseguir que as pessoas desejem fazer aquilo que elas sabem. Hoje em dia, cada vez mais, precisamos de líderes e não de chefes. Chefia é um cargo, chefia tem um poder oficial da empresa, enquanto que liderança é um papel. As organizações que pretendem evoluir e se desenvolver precisam cada vez mais que a ocupação dos cargos de chefia seja por profissionais que tenham perfil de liderança, que saibam se comunicar com as pessoas, que saibam aglutinar as pessoas, que sejam agentes de motivação, líderes educadores, líderes transformadores. Cada vez mais e menos de chefes. Como diz aquela propaganda, não basta ser remédio, tem que ser gelol. Não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser time de futebol, tem que ser bicampeão brasileiro. Não basta ganhar do adversário, tem que ganhar na casa do adversário de goleada de 4-1. Mas isso defasou um pouquinho, porque depois do Feira de Santana, o pessoal de Feira acho que está dando risada, mas eu não sei porquê. O de Conquista não está muito alegre, mas vamos em frente. Futebol não é tudo na vida. Mas hoje em dia, nós precisamos cada vez mais de líderes, pessoas que têm o talento para lidar com pessoas. E que também sejam responsáveis pela gestão dos processos. Gestão de processos é diferente de gestão de pessoas. Eu posso conhecer muito bem o processo, dominar totalmente a tecnologia, ter toda a informação possível, mas não conseguir bons resultados. Porque os resultados são alcançados pelas pessoas. Eu tenho que integrar competência técnica e a capacidade de liderar as pessoas de uma maneira participativa, humanizada e criativa. O que não é algo muito fácil. Então, o mundo do trabalho hoje se caracteriza por uma competitividade muito grande. Cada vez mais o mercado é competitivo, os empregos são disputados, concurso público é uma loucura, vai ter concurso para a Petrobras agora, 2.500 vagas no Brasil inteiro, só se fala nisso na cidade, é um funil. Então a gente vive um ambiente que é altamente competitivo nas organizações e nos cargos, nas disputas por empregabilidade. A ênfase cada vez maior é na qualidade, e aqui como cidadão eu quero parabenizar os Correios, porque eu tenho respeito profundo como consumidor pelos Correios, uma organização que funciona, uma organização que tem um padrão de qualidade, que enquanto cidadão eu fico muito feliz e muito satisfeito e muito honrado de usufruir desse serviço. Acredito que vocês também têm muito orgulho da qualidade que é a prestação de serviços na área de vocês. Mas hoje o consumidor é mais exigente, enfatiza cada vez mais a qualidade, não tem mais consumidor bobo, então a gente tem que dar conta dessa expectativa de quem precisa dos nossos serviços. Vivemos num contexto de mudança tecnológica acelerada, cada vez mais a tecnologia muda, um novo sistema, um novo computador, uma nova tecnologia, um novo procedimento, um novo processo. Então, nesse contexto de mudanças tecnológicas aceleradas, precisamos preparar as pessoas para lidar com essas transformações. Vivemos também um contexto de crise econômica estrutural. Meu avô morreu com 92 anos, há 5 anos atrás, e me disse: meu filho, desde que eu nasci que o país está em crise. Eu digo: meu avô me deu uma boa notícia. Não é possível. Só muda o tipo de crise. Tem crise de inflação alta, inflação baixa, desemprego, arroz salarial, crise que tem a ver com a Coreia, tem a ver com a crise imobiliária americana. Aliás, eu estou preocupado com esse boom imobiliário regional aqui na Bahia em particular, porque estão lançando, estão vendendo. Eu quero ver daqui a 5 anos o nível de inadimplência, se as pessoas vão conseguir dar conta, honrar esse SFH aí, Ave Maria. Eu quero ver como é que vai ser. Enfim, torço positivamente, mas a gente tem que ficar atento, porque a crise econômica é algo que estruturalmente ronda a nossa vida enquanto colaboradores, empregados, prestadores de serviços e membros de organizações, independente do tipo de trabalho que a gente execute. Outra característica marcante desse mundo do trabalho é a responsabilidade social. Cada vez mais as organizações que pretendem fazer diferença nesse mercado precisam ter uma preocupação social, uma preocupação com a dinâmica da cidadania e não apenas com o lucro do curto prazo. Por isso que hoje em dia, voluntariado social, empresas que apadrinham creches comunitárias, cada vez mais a responsabilidade social em termos de ideologia é uma máxima poderosa na gestão das organizações e que tem um impacto criativo, um ciclo virtuoso de prosperidade e desenvolvimento.
um pouco do lucro das organizações pode ser devolvido para as comunidades. E isso é algo estratégico. Tem algumas indústrias do polo petroquímico que eles liberam um turno por mês para que um colaborador possa ser voluntário em organizações não governamentais que são apadrinhadas pela empresa. Então, a creche comunitária da cidade de Candeias, a Dalquímica libera que o funcionário do setor X não vá trabalhar, isso conta como dia trabalhado, não vai na empresa, mas vai para a creche brincar com as crianças. A empresa parte de um pressuposto. Alguém que tem um compromisso social, um compromisso coletivo, alguém que doa parte do seu tempo para algo que é coletivo e não concreto, material e objetivamente delimitado, é alguém que vai conseguir lidar com o clima na empresa e com as outras pessoas de uma maneira muito mais solidária, muito mais humanizada. E isso é bom para todos. Bom para a imagem da empresa perante a comunidade, pela comunidade onde ele está inserido, que seria péssimo, e ao mesmo tempo contribui para que as pessoas cresçam como seres humanos e, consequentemente, a empresa também evolua. Isso é fantástico. Então, a responsabilidade social, sem paternalismos, é uma máxima desse mundo do trabalho contemporâneo, sempre valorizando o aspecto humano na perspectiva de construção de produtividade e qualidade. Esse mundo do trabalho também está globalizado. Afinal de contas, um evento que ocorre na Itália impacta a Bahia. Então, estamos hoje inseridos no mercado global e reconhecer essa interdependência é algo fantástico na hora de tomarmos nossas decisões na gestão das nossas carreiras e nas nossas posturas e atitudes diante dos desafios organizacionais. O mundo do trabalho, portanto, se caracteriza hoje, na pós-modernidade, pela valorização de algumas habilidades e competências que nós precisamos aprender a desenvolver. Hoje, o mundo do trabalho valoriza muito as pessoas que se relacionam bem. Sou consultor de uma empresa do polo petroquímico, o gerente de RH me ligou há um tempo atrás e disse: Osana, estou com um problema. Eu tenho um supervisor de área de produção que tem 17 anos de empresa, é altamente produtivo, super competente tecnicamente, agora é um pedaço de cavalo, um jegue falante, o rei do coice, o homem do relincho. E estamos com um problema, porque ele é muito produtivo, conhece tudo, se acha meio dono da área, conhece isso? Meio dono do... E aí o que acontece? Maltrata os colaboradores, tem muito tempo de empresa, conseguiu um cargo de chefia, não é líder, e aí ele acha que... Só que estamos com efeitos colaterais. Ninguém quer trabalhar com ele, muita gente pedindo transferência, muito atestado médico, estamos com problemas. Já chamamos para conversar, orientamos, o RH está intervindo, botamos para fazer treinamento, pagamos curso, mas entra por aqui e sai por ali. E se ele não mudar de atitude, ele vai ter que ser demitido, apesar de ser altamente competente, ter 17 anos de empresa e bater todas as metas. Hoje em dia, o mundo do trabalho exige que nós tenhamos um bom padrão de relacionamento interpessoal, que saibamos nos comunicar, dar e receber feedback, saber escutar, saber a hora certa de falar, ter feeling para dar o feedback para as pessoas, aprender a ter atitude proativa e criativa na hora de estabelecermos os vínculos. Isso vai permitir a construção de um bom clima organizacional, de uma boa ambiência. Cada vez mais as empresas valorizam quem agrega, além da competência técnica, a capacidade humana e interpessoal. A competência também é controlar as emoções, sabe? Tem gente que estoura por tudo, gente que se magoa por qualquer coisa, magoou, gente que fica de mal por qualquer coisa, corte aqui, leva pro lado pessoal, né? Meu feudo, e aí não funciona. O mundo mudou, o mundo do trabalho mudou. Precisamos de quem agrega. Apesar de eu não ter muita intimidade com você, não ter muita afinidade pessoal com você, não é problema nenhum. Apesar de eu ter valores de vida que são diferentes do seu, mas nós convivemos profissionalmente. E eu preciso aprender a respeitar isso. E vamos conviver bem. Então, essa tolerância às diferenças, sem juízo de valor, a partir de uma atitude motivada para o desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional, é algo que é imprescindível, independente de ser serviço público, de ser iniciativa privada, de ser instituição financeira, não importa, polo petroquímico, indústria, não interessa. Qualquer tipo de organização, grande, pequena, pública ou privada, cada vez mais, essas características são imprescindíveis. Habilidades e competências ligadas à relação interpessoal e ao convívio com as outras pessoas. E aí, eu quero apresentar para vocês uma teoria que é revolucionária na psicologia. Uma teoria que é extraordinária. Quero dizer para vocês que dentro da psicologia é considerada uma das abordagens de maior respeitabilidade, de maior credibilidade, e que traz algumas ferramentas maravilhosas para esse jogo criativo de desenvolvimento de habilidades no trato interpessoal. É a teoria de Carl Gustav Jung. Vocês podem ver, quem está lendo o slide, o nome é Jung. Escreve com J, mas a pronúncia é I. Não é Jung, nem é Yang. Aí, galera, pelo amor de Deus. Pô, a palestra foi massa, a videoconferência foi joia. Falaram sobre o quê? Sobre Jung, pelo amor de Deus.
Sobre Jung, não façam isso. Sobre Jung. Para nós parece meio oriental, parece meio coreano, meio chinês, não parece meio coreano? Não era. Jung é uma palavra, um sobrenome alemão. Ele era suíço, foi um psiquiatra suíço. Ele foi colaborador de Freud durante uns 6 anos. Foi considerado por Freud seu colaborador mais brilhante, mais competente, mais valorizado por Freud. Mas eles brigaram. Freud tinha uma característica meio centralizadora. Freud era meio Brizola. Tinha alguns defeitos. Ninguém é perfeito, né? Tudo tem dois lados. E Brizola tinha um defeito fantástico. Ele era muito centralizador, meio caudilho. E aquele deputado, senador, governador, cara mais votado, líder de pesquisa, seja lá quem for, se ele discordava de Brizola, ele era posto para fora do PDT. Brizola tinha essa característica meio personalística. Freud também, um gênio, um dos maiores pensadores do mundo ocidental, muito conhecido. Freud é pop, Freud está fora das fronteiras da psicologia, todo mundo ouve falar. E ele, Freud explica, tem um jargão muito interessante, e Freud foi realmente um cara extraordinário. Jung foi seu colaborador, romperam, porque Jung teve algumas ideias divergentes, e a partir daí ele saiu para fundar um movimento próprio chamado Psicologia Analítica, que é a sua abordagem teórica, a abordagem junguiana. Eu, Ozaná, tenho formação nas duas. Eu fiz formação em psicanálise, no Círculo Psicanalítico da Bahia, e fiz formação em Jung, no Instituto Junguiano da Bahia. Eu naveguei pelas duas. Minha terapia pessoal, porque todo psicólogo tem que fazer terapia, foi na abordagem psicanalítica tradicional, deitei no divã, 9 anos deitado no divã. E depois, aprofundando meus estudos, eu optei pela abordagem teórica junguiana como referência teórica da minha prática profissional. Em consultório, em consultoria, na atividade docente. E dentre várias coisas interessantes que Jung apresenta, não explica tudo, mas o que ele explica vale a pena a gente conhecer. Quando a gente fala de desenvolvimento de habilidades e de crescimento e desenvolvimento pessoal, de aprendizagem, ele fala um conceito interessantíssimo. Um dos conceitos que ele fala, que ele apresenta para a gente, é o conceito de persona. Ele afirma, de uma forma revolucionária, que todos nós, seres humanos, possuímos várias máscaras. Olha que teoria interessante. A palavra persona vem do latim, significa literalmente máscara. Máscara. Eram as máscaras que os atores usavam no teatro greco-romano clássico. Antigamente, 2.500 anos atrás, os atores se apresentavam nos anfiteatros portando máscaras. E essas máscaras caracterizavam os personagens. A palavra personagem e a palavra personalidade são duas palavras contemporâneas no português que derivam de persona no latim. E persona significa literalmente máscara. Jung estudou isso e disse, sabe de uma coisa? Ele descobriu algo revolucionário. Sabe de uma coisa? Sabe o que é que caracteriza todos nós seres humanos? É que nós temos várias máscaras. Nós, seres humanos, somos seres que possuímos vários papéis sociais. Nós, seres humanos, possuímos várias posições. Ocupamos várias posições no tabuleiro de xadrez da vida. O que caracteriza cada um de nós é a diversidade de máscaras, a pluralidade de papéis, a diversidade de posições. Só que no senso comum, falar em máscara também não bate muito bem. Concorda comigo? Porque a gente associa que quem tem máscara é falso, traíra, dissimulado, Maria vai com as outras, mentiroso. Um dia a máscara cai, desmascarei o picareta. Pô, esse torcedor do Bahia é mascarado. Sabe porque ele tem 2 estrelas no peito, que é bicampeão brasileiro. E mascarado. Mas um dia a máscara cai. No senso comum, máscara é sinônimo de arrogância ou sinônimo de trairagem, falsidade, dissimulação. Esqueçam, em psicologia não é assim que as coisas funcionam. Em psicologia, ao contrário, máscara significa de uma forma legítima, natural, não dá para escapar. Todos nós temos vários papéis. Eu, Ozaná, tenho várias máscaras. E vocês estão conhecendo Ozaná numa máscara. Ozaná, psicólogo palestrante. Eu estou aqui falando de psicologia. Mas eu não sou psicólogo o tempo inteiro. Eu não falo de psicologia o tempo inteiro. Eu não atuo com o olhar da psicologia o tempo inteiro. E graças a Deus que eu consegui ter essa maturidade e esse discernimento. Porque se eu for psicólogo o tempo todo, eu não suporto. As pessoas até têm essa fantasia. Quando eu saio com os meus amigos, vou para um restaurante, vou para um barzinho, a pessoa, pô, o Ozaná tá calado, tá analisando tudo. E aí, eu sou maluco, é? Ih, errou unha, Ozaná não pode ver não, que ele vai ver que eu sou ansiosa. Não olhe minhas unhas não, que você vai... Eu tô lá olhando para sua unha para saber de nada. Eu tô aqui para conversar, bater um papo, conhecer novas pessoas, estou aqui para gastronomia. Por favor, me poupe. Eu consigo separar as coisas. Quero deixar essa mensagem para vocês. Desenvolvimento de novas habilidades, evolução pessoal, aprendizagem contínua
ser um sujeito cada vez mais equilibrado, harmonizado e saudável em termos emocionais. Que se expresse em termos de escolhas, atitudes e comportamentos mais harmonizadores nas relações que eu vou estabelecer com as outras pessoas. Em casa, no trabalho, no condomínio, na sociedade, no sindicato, não importa, com o meu cliente, implica em você multiplicar o universo de máscaras. Quanto mais máscaras eu tiver e quanto maior meu discernimento para escolher qual a máscara coerente do contexto adequado e conseguir utilizar essa máscara no momento certo, ninguém me segura. Eu sou psicólogo, tento ser, porque isso não é perfeito, né? A gente tenta, vai errando, vai aprendendo, é um processo que não acaba nunca. Mas eu aprendi que eu preciso tentar ser psicólogo na hora certa. Mas na hora que outros papéis são exigidos, eu tenho que aprender a rodar. Então, quando eu sou pai da minha filha de 18 anos, que namora com um gavião de 27 e que eu fico em pânico, preocupadíssimo, ciumentíssimo e sem saber direito o que fazer, eu não coloco a máscara de psicólogo, e na verdade é um processo natural, minha filha tem 18 anos, é um processo de amadurecimento psicodinâmico. Esqueça! Quem está falando aqui é o pai Alzanar. Ai, meu Deus do céu, minha filha, para que namorar com um cara de 27? Namore com um garoto de 18. Mas meu pai, de 18 anos, são uns abestalhados. Eu digo, mas minha filha, não faça isso comigo não. Meu pai! E eu tenho que rodar as minhas máscaras. Porque se eu for psicologizar tudo, não vai dar certo. Minha mãe às vezes me cobra que eu seja psicólogo. Eu vou visitar minha mãe. Minha mãe, cadê aquele sorvete de chocolate que a senhora faz tão maravilhosamente bem? Meu filho, não tive tempo. Eu digo, poxa, para minha irmã você faz. Para mim você não faz. Meu filho, você é psicólogo, você entende. Eu não sou psicólogo. Eu sou filho. E como filho, eu tenho direito a ter ciúme, eu quero colo, eu quero dengue, eu quero chamego, quero fazer minha malcriaçãozinha de vez em quando, que faz parte do jogo. Não importa que eu seja psicólogo nessa hora. E eu preciso aprender a separar as coisas. Mas minha mãe adora usar essa frase. Meu filho, você que é psicólogo. Eu digo, não sou psicólogo aqui, minha mãe, aqui eu sou filho. E eu aprendi a dizer não quando me cobram a usar a máscara errada no contexto que não é coerente. Tenho tentado aprender, porque é um processo evolutivo. Não está estático, de vez em quando eu vacilo, derrapo, faz parte do jogo. Até Schumacher, heptacampeão mundial de Fórmula 1, dava suas rodadas de vez em quando. Então, sem perfeição, sem idealização, não sou melhor que ninguém, não é nada disso. Mas como eu conheço isso e tento aplicar essa abordagem teórica, eu estou atento. E eu me vejo, às vezes, escapando, eu me vejo tentado a escapar, mas eu consigo segurar, e eu tento fazer a gestão pessoal das máscaras da maneira mais adequada. E é essa a mensagem que eu quero deixar para vocês. Aprendam a rodar as máscaras. Cuidado para você não ter aquela síndrome do arrimo de família. É muito comum. Não estou nem falando do arrimo de família financeiro. Geralmente está até muito equilibrado, muito junto. Mas não é nem o arrimo financeiro, é o arrimo psicológico. Conhece aquela pessoa que veio mais de baixo, conseguiu estudar, um emprego relativamente que paga legal, os irmãos não estudaram, aí os sobrinhos dependem dele, eu pago a escola de meu sobrinho, minha mãe mora comigo, minha mãe é dependente do plano de saúde, meu irmão não tem tanta escolaridade, tanto discernimento quanto eu, não conseguiu evoluir, então tudo que ele faz, ele precisa de minha orientação. Eu sou o conselheiro da família, conhece isso? Menino, se colocar nesse papel é difícil, porque eu tenho que ter a máscara do cara que segura, lidar comigo, quando eu tiro essa máscara e digo, não estou bem, você está com problema, não faça isso conosco, porque se você desabar, vai todo mundo. Eu digo, tá, desculpe, deixa eu ficar aqui seguro. Isso dá um problema, Tem gente que está internado no hospital e está acalmando o familiar. Calma, tudo bem, e não tem espaço para dizer, estou com medo. E essa cirurgia? Não tem espaço para falar o outro lado, não tem espaço para colocar outra máscara. Porque eu sou forte em algumas situações da vida, mas eu sou frágil em outras. Eu sei muitas coisas na vida, não sei outras. E ou eu aprendo a ter esse discernimento para rodar as máscaras, para aprender a circular por esses papéis e posições, ou eu terei dificuldades no ajustamento e na relação comigo mesmo, em primeiro lugar, e com as outras pessoas logo depois. Eu tenho vários papéis. Eu, quando era estudante de psicologia, eu não sabia discernir isso muito bem. Discernia pior, menos do que eu tenho discernimento hoje. E eu me lembro que eu achava que, como estudante de psicologia, eu ia conquistar todas as garotas. Então eu chegava naquele papo de, na verdade, garotas, cheio de psicologia, cheio de intelectualização, e as meninas ficavam resistentes, aí eu tentava psicologizar. Você está transferindo questões paternas da sua repressão em relação à sua sensibilidade, não deu uma chance a si mesma, e não rolava nada. Eu descobri que quem ficava com as meninas eram os engenheiros.
que não tinha um negócio de muita pergunta, ela pegava logo pelo braço, tinha pegado, digo, oi, negócio de muita psicologia, meu irmão, oi, deixa quieto, viu? Porque tem coisas que não funcionam fora do seu contexto. Outro dia eu fui ministrar um treinamento em Sauípe pela Petrobras. E aí era sexta, sábado e domingo. E tinha os horários de lazer, os horários livres, né? Então no horário do treinamento, estava eu aqui, os slides, a apresentação, né? E me lembro bem que sexta-feira de noite tinha a noite livre e tinha Salsa Litro, que é uma banda, todo mundo, acho que no interior também conhece, Salsa Litro, de Jorge Zarate. É uma banda de salsa, ritmos baianos, que anima muito a noite aqui em Salvador, na Vila da Praia, lá em Sauípe. Aí na hora da Vila da Praia, eu adoro dançar, estou lá na linha de frente, coreografia do Salsa Litro, e o pessoal da Petrobras, poxa, o professor dançando, menino, que coisa. Aí quando chegou no sábado de manhã, primeiro a chegar, organizando meus slides, portanto, gente, processo, galera, pô, prof, o senhor tava. O problema seria se durante o treinamento eu estivesse dançando salsa litro, e se durante a salsa litro eu estivesse analisando, aquele cara ficou calado, registro número 1, demissão, não pode ser promovido para gerente, ele não requebra bem, o lado direito tem dificuldade, significa que ele é por favor, né? Tudo tem o seu contexto. Também não vou ficar bêbado, alcoolizado, drogado, brigando, aí vai dar problema. O que é que a gente precisa? Discernimento. Quero deixar uma mensagem aqui para vocês. Equilíbrio é a palavra-chave quando a gente fala de desenvolvimento de habilidades que possam contribuir para a nossa evolução como seres humanos. E desenvolvimento implica em rodar as máscaras, ter discernimento para desenvolver de uma forma cada vez mais ampla um universo de máscaras. Eu sei ser pai, eu sei ser filho, eu sei ser psicólogo, eu sei ser professor, eu sei ser aluno, eu sou aluno, eu faço um curso de francês. E quando eu sou aluno mesmo. Peço o professor para adiar a prova, quando ele não traz a prova, eu começo a cobrar, cadê a nota? Se tem o dia da prova, eu posso botar um papelote na meia, porque de vez em quando... Também se eu for pego, eu tiro 0 e assumo. Eu descobri que não faço exercício, deixa eu copiar aqui que eu não quero ficar mal na fita. E eu já tive colegas que eram alunos em faculdade. E aí, prof, meu colega, pois é, mas aqui eu não sou professor, eu sou colega, cadê? Você estudou aqui, me dá aqui que eu dou uma olhadinha aqui. Trabalho aqui com você, viu? Mas, prof, eu digo, eu sou aluno. Aqui eu sou aluno. E como aluno eu vivo tudo, de certo, de errado, vou aprendendo, vou me virando. Mas eu não tiro onda de professor quando eu sou aluno. Na verdade, a postura... Não sou professor ali eu sou aluno. Eu não quero corrigir professor, segundo técnicas pedagógicas, ali eu sou aluno. E aprender a rodar que é o desafio na busca do equilíbrio. Quero deixar essa mensagem para vocês. Só que é muito comum que a pergunta surja, tá, mas se eu rodo as máscaras, eu não corro o risco de ser alguém sem personalidade, não? Eu não corro o risco de não ter uma essência? Afinal, quem sou eu? Eu respondo agora. Você é a totalidade. Quem é Osaná? Osaná psicólogo? Também, mas Osaná é mais do que psicólogo. Quem me encontrar como psicólogo vai ver de camisa social, sapato bico fino. Mas quem me encontrar sábado no Shopping Salvador, 4 horas da tarde com as minhas 2 filhas, vai me ver de bermudão, tênis e camisa de malha. Vai dizer, pô, prof, diferente. Pois é, graças a Deus, coerente. Pior seria se eu viesse para cá de bermudão e tênis, e se fosse para o Shopping Salvador, o tempo inteiro de bico fino e camisa social. Poxa, um calor danado, sábado, com filho, para que essa roupa? Não, porque eu tenho que manter uma flexibilidade. Eu não falo só de psicologia com as pessoas na minha vida pessoal. Eu falo de psicologia na hora que eu sou exigido na realidade profissional. Rodar as máscaras é o segredo de uma vida virtuosa, bem-sucedida, criativa, com novas habilidades e competências, que vai contribuir para uma ambiência na realidade corporativa cada vez mais saudável. Saiba a hora de assumir determinados papéis, saiba a hora de delegar determinados papéis. Saiba que se naquele processo você é o líder, então assuma para si a responsabilidade. Naquele outro processo você é o liderado, assuma o papel de liderado. Que não é um papel passivo, submisso e problema dele, né? É um papel de participação total, de envolvimento, de motivação. Agora, alguém tem a responsabilidade de aglutinar e eu sei separar as coisas. Eu sou líder num processo, não sou em outro, não me sinto diminuído, nem arrogante, independente do papel que eu esteja, e tenho flexibilidade para saber rodar as coisas. O problema é quando tem gente que é nomeado para cargo de chefia, não sabe organizar bem as coisas. Quando muda o governo, que não tem mais o cargo de chefia, não tem mais clima para voltar a trabalhar com as pessoas. Tem algo errado que tem que ser revisto. Porque de alguma forma você não soube usar a máscara correta quando teve o poder. Porque tem momentos que eu tenho o poder oficial, tem momentos que eu não tenho. E aprender a rodar para circular com a totalidade é o desafio. Assim como tem atleta de futebol que sabe usar a máscara de titular, mas quando ele é reserva, ele sabe usar a máscara da humildade para ser reserva, ser maiores. E quem roda contribui de uma maneira muitas relações que são estabelecidas com as outras pessoas.
Agora, como é que eu desenvolvo essa persona? Jung vai dizer que essa persona ela é desenvolvida através das relações sociais. Então, as exigências culturais e coletivas impõem para a gente uma gama de papéis sociais. E a partir desses papéis sociais que nós vamos integrar, eu vou ter uma série de características, atributos, alguns defeitos que formam minha cara. Quem lembra de Fanta Maria da Bufetada? A Bufetada acho que viajou o estado inteiro. Acho que o pessoal do interior conhece. Juazeiro já esteve lá. Por sinal, um beijo para o pessoal de Juazeiro. Minha noiva é de Juazeiro. Trabalho na Rede Bahia. Quero deixar uma lembrança para todos. Adoro a cidade. Adoro comer bode lá em Petrolina. Juazeiro e Petrolina formam uma unidade. O Armazém Café extraordinário. Enfim. Mas nós sabemos que a bufetada circulou bastante, né? E a bufetada, menino, tem um jargão de Fanta Maria, não sei se vocês lembram, que é minha cara. Isso é minha cara. Minha cara, quer dizer, são os atributos que formatam as minhas máscaras. Então, como é que eu tenho minha cara com coisas que dão certo, outras nem tanto, e que é com essas características que eu vou interagir com os outros, estabelecer vínculos, me relacionar de uma forma saudável, me adaptar bem ou mal, através das pressões das exigências culturais e coletivas. Por exemplo, baiano não nasce, baiano estreia. Baiano introvertido tem problemas, concorda comigo? Baiano que vai para cinema sozinho, a galera tem pena. Coitado. Deprimente. O cara vai sozinho pro cinema. Não tem ninguém para ir com ele, gente. O baiano, ele é expansivo. Baiano não nasce, baiano estreia. É a nossa grife, é a nossa persona coletiva. Não por acaso terra do axé, capoeira, a galera do Pelô, Carlinhos Brown, Ivete Sangalo. Ei, Betão, é a cara da Bahia. Betão, Bocão, somos nós. Abre portas, é o charme. Não tem certo, errado, melhor nem pior, não. É a nossa cara. Como é que a gente desenvolve isso? O menino desde pequenininho tem que comemorar mês aniversário. Todo mês faz um bolinho para comemorar. Aniversário enche a galera. Baiano gosta do muvuca. Baiano gosta do que tá bombando. O que tá bombando é o que tem fila. Um amigo meu trabalha em eventos. Ele disse: Osaná, o segredo do sucesso de um evento é a fila. Quanto mais fila, mais bomba. Porque a galera acha que tem gente, tem 2 restaurantes. Um com fila, você não vai ser atendido, vai ter confusão, vai demorar o pedido. Vai ter outro que tá com algumas mesas vazias e você vai ser bem atendido. O preço é até menor. Você, eu vou ali não, que tá decadente. Eu vou nesse aqui, pega a fila. Eu digo, não é possível. Baiano gosta de fila. Coisa mais baiana do que o Bar do Souza lá em Praia do Forte, não tem, né? Quem conhece Praia do Forte? O galera do interior, quando vier aqui em Salvador, se alguém nunca veio, não deixe de ir em Praia do Forte, no Bar do Souza, em Praia do Forte, você vai saber o que é que eu estou falando. O atendimento é uma maravilha. Bom, mas a Bahia tem essa, o bolinho de peixe, mas a Bahia tem uma cara. E como é que a gente desenvolve essa persona baiana? Através das exigências culturais e coletivas. E quem não se encaixa nelas, recebe. O homem, o masculino, nós homens, o masculino, nós somos bombardeados. Homem tem que ter pegada, homem tem que ter chegada, homem tem que ser forte, homem não pode chorar. Se a galera vai pro cinema e se emociona com um filme romântico, chorou, bestalhada, desculpe, eu não chorei não, o negócio... Não tem muito espaço pro homem mostrar a sua sensibilidade. Quem viu o filme 300 de Esparta, um filme que passou no circuito comercial, fez muito sucesso, com o Rodrigo Santoro, foi muito divulgado, e eu tenho certeza que esse da certeza passou, tem DVD, fácil achar. É um filme muito emblemático, porque ele fala dos espartanos, que eram bem... Qual era a persona dos espartanos? Força, agressividade, assertividade. O filme mostra isso claramente. Quem não se encaixa nessa persona é literalmente morto, né? Tinha um penhasco que ele jogava fora os meninos fracos. Porque homem tinha que ser guerreiro, com aquele abdômen de tanquinho falsificado. Garotas, quero dizer uma coisa pra vocês. Por favor, não cobrem de seus namorados, maridos, noivos, professores, palestrantes e supervisores que tenham abdômenes iguais aos dos espartanos do filme 300 de Esparta. Porque tudo aquilo era efeito especial, tinha Photoshop cinematográfico e aquilo não existe, tá? Mas, quem eram os espartanos? Guerreiros. Os espartanos não recuam, não negociam, não se rendem, enfrentam, vencem ou morrem. E o líder dos espartanos, Leônidas, ele vai para uma batalha suicida, 300 espartanos contra 150 mil persas, e aí ele se despede da mulher que ele ama e diz, tchau. E ela diz, adeus meu rei, ou volte morto em cima do seu escudo, ou volte vivo empunhando ele. Ele disse, sim senhora, eu digo, menino, e o cara gosta dela, menino. E tem um filho de 7 anos, ele olha pro menino, fecha a testa, cerra o olhar, não dá um abraço no garoto, porque os espartanos não podiam mostrar sensibilidade, que era sinal de fraqueza. E vão para as batalhas, né? Aí quem lembra do filme, tem uma cena muito interessante, que o segundo em comando, que era amigo de Leônidas, o capitão, tem um filho de 21 anos que luta.
e o filho morre em batalha. Quando o filho do cara morre, ele chora, desaba, entra em desespero, deprime. E aí ninguém entende nada. Um espartano chorando, trazendo o que ele não tem na máscara, fugindo da máscara. E aí, passa a noite inteira chorando. No dia seguinte de manhã, ao redor do fogo, lá no café da manhã, ele chega pro grupo e diz: sabe por que eu tô assim? Não é porque meu filho morreu a serviço de Esparta. Isso era o mínimo necessário, esperado dentro do que nós somos espartanos. É um orgulho. Eu tô assim porque eu nunca disse para ele que o amava. Estou assim porque eu nunca disse para ele que foi uma honra trabalhar ao seu lado. Que ele não foi fazer parte dessa equipe porque ele era filho do homem, porque tinha pechado ou porque era do partido. Ele foi porque ele tinha méritos. E a galera fica meio surpresa com esse atributo que não era muito comum aos espartanos, mas que todo mundo tem. E que maturidade é isso? Na verdade, não sejam espartanos, porque os espartanos são polarizados. Os espartanos só tinham um único atributo que fazia parte da persona: guerreiro, agressividade, testosterona, abdômen falsificado. Mas eles perdiam porque faltava o equilíbrio de uma sensibilidade. Não por acaso, a herança cultural grega para o mundo ocidental não foi a herança dos espartanos, foi a herança dos atenienses, quem gosta de história e filosofia. Porque os atenienses eram muito mais equilibrados. Eles também eram guerreiros, tanto que venceram algumas guerras contra Esparta. Mas eles também tinham a filosofia, tinham a arte, tinham os esportes com as Olimpíadas, tinham a democracia é uma invenção ateniense, não espartana. E quando a gente equilibra, quero deixar essa mensagem para vocês. Quando a gente equilibra as máscaras, a gente deixa um legado mais profundo, um legado mais abrangente. A gente consegue ter o poder de influenciar as pessoas de uma maneira criativa. E isso é algo que tem um propósito de vida para todos nós, para contribuir para a humanização da relação. Cuidado com a polarização espartana, com essa máscara rígida. Tente rodar, ter mais flexibilidade. Seja mais ateniense que espartano, que com certeza você vai ter um sentido existencial muito mais criativo. Moral da história: a nossa persona ela vai ser desenvolvida através das nossas relações sociais. E o masculino, falando de homem, né? É aquele programa do Fantástico, tá na moda se questionar o masculino e o feminino, é muito interessante. Uma vez eu fui convidado por uma amiga minha, psicóloga, para fazer uma palestra numa escola particular em Salvador, para meninos de 6ª série, sobre sexualidade. Ela me liga: Osana, vai falar sobre namoro, sobre sexo. Eu digo: o que é que eu vou falar para 6ª série, 11 anos? Vem correndo, o bicho tá pegando, os corredores estão pegando fogo, socorro! Eu digo: tô indo. Aí preparei material sobre sexo, mudança, namoro, limites, sem moralismo, porque eu não sou moralista. Cheguei cedo, organizei o material, fiquei esperando a sala vazia, um salão de prova enorme. Aí bate o intervalo, vem 3 tufos, barulho do chão. Parecia um terremoto lá em São Paulo, 5.2 de escala Richter. Aí chega lá: professor, é aqui a aula de sexo? Eu disse: não, gente, é uma palestra sobre namoro e sexualidade, igual a Ave Maria. Aí falei sobre namoro, limite, importância de cuidar de si mesmo, os limites coerentes com a idade, mas sem moralismo, nada de repressão, sexualidade é algo natural. E aí fiz um jogo, uma brincadeira, uma dinâmica de grupo. Sexolândia, tipo Faustão, não sei se vocês lembram que o Faustão tinha. Separei mulheres e homens e fiz um jogo. Fiz umas perguntas para que os outros pudessem adivinhar, para ter um debate sobre masculino e feminino. Aí eu perguntei para os meninos: rapazes, o que é que daria mais moral para vocês perante a galera? Em outras palavras, qual é a persona masculina ideal que você quer ter? Qual é a máscara masculina que você quer utilizar na relação social com as outras pessoas aqui na escola, em casa, no condomínio? Opção A: namorar com 3 ao mesmo tempo. Dá-lhe maluco, professor miserável, coro é retado. As mulher, meu irmão, é mais de um, as mulher. Começaram a gritar, eu digo: aí a menina: professor, fica olhando isso aqui, mais de ninguém quer relacionamento sério. Eu digo: calma, garotas. É isso mesmo. Eu digo: calma. Opção B: namorar com a mais bonita da sala. É isso mesmo, professor retado. As mulher, meu irmão, mulher bonita, meu irmão. Eu digo: calma, não se preocupe com a aparência, ninguém se preocupa com o interior. Eu digo: calma, garotas. Porque mulher é diferente. Bom, aí, a pergunta do psicólogo. O psicólogo não é perfeito, né? Nunca, né? Estamos sempre tentando aprender. Humildade é um atributo fundamental. Eu faço a opção C. Letra C, gente. O que é que daria mais moral perante a galera? Você namorar 6 meses, está vivendo uma paixão avassaladora, com muito amor e fidelidade. Meu irmão, a galera arrancou papel, bolinho de papel na cara. Otário, você é bestarado. A mulher, meu irmão. Menino. E as meninas: ninguém quer nada ser pessoa, traição, os homens traição. Calma, gente. Moral da história: 80% dos meninos colocaram namorar com 3 ao mesmo tempo, 20% colocou namorar com a mais bonita e 0% colocou namorar com a mesma menina há 6 meses, numa paixão avassaladora, com muito amor e fidelidade. Menino, aí foi o debate.
a visão do homem é diferente da mulher. Isso é aprendido. Essa persona, essa máscara de que homem, isso é aprendido. Eu tenho um paciente que ele tem 1,98 m, 107 kg de gordura de músculo sem gordura localizada nenhuma. E ele vem procurar o psicólogo porque ele disse que tem dificuldades sexuais. E aí ele diz, eu tenho um problema. Todo mundo que olha pra mim acha que eu sou um sex machine, que eu sou um garanhão, um rei do sexo, porque eu tenho um biotipo, mas essa cobrança é tão forte pra mim que eu não tenho a opção de dizer não posso, não quero, não consigo. E aí o que acontece? Eu consigo, agora minha vida sexual está insatisfatória e eu estou tendo dificuldades para vivenciar essa sexualidade. Menino, isso deu problema. Ele começou a trabalhar essa dificuldade de assumir que apesar de 1,98 m, 107 kg, zero de gordura localizada, ele tem direito a ter medo, a ser uma pessoa sensível, a ter direito de assumir sua insegurança. Como não tinha muito espaço para ele viver essa insegurança nas máscaras, ele negava isso. E aí isso acabou voltando de uma forma destrutiva. Precisamos de ajuda para o nosso desenvolvimento pessoal. Às vezes na terapia, graças a Deus é a minoria. Na maioria das vezes não precisa de terapia, mas as nossas próprias escolhas permitem que a gente possa crescer e evoluir como seres humanos. Então, o homem é como uma pedra preciosa que brilha em contato com a luz porque possui várias faces lapidadas. Quero deixar essa mensagem aqui para vocês. Então, uma pedra preciosa se caracteriza pela multiplicidade de faces. Quanto mais faces eu tenho, mais eu consigo brilhar. E independente de onde vier o feixe de luz, eu sou capaz de interagir e brilhar. Aí eu agrego, eu me aproximo, eu atraio, nesse brilho eu me valorizo. Agora, diferente de um espelho tem uma única face. E aí ele não brilha em contato com vários feixes de luz, só em um. Mas quando ele brilha, ele acaba brilhando demais, incomoda, queima, gera energia demais. Pense naquele carro que está na frente do seu, quando bate o sol que volta, você fica cego. Aí a grande pergunta, quem você quer na sua equipe? Quem você quer ser enquanto profissional? Você quer ser um espelho que não brilha em muitas dimensões, mas na que brilha acaba brilhando demais, incomodando? Ou você prefere ser uma pedra preciosa que brilha em vários espectros e brilha na intensidade correta, que agrega valor às minhas escolhas nas minhas relações? Só não esqueçam que toda pedra preciosa, lapidada e brilhante, antes foi uma pedra bruta. E a pedra bruta, ela é opaca, ela é grosseira, ela não é esteticamente tão agradável. E quem não é geólogo, quem não mora em Jacobina, que tem muita mina, quem não é da região, não vai ter muito discernimento, muita facilidade para identificar essa potencialidade. Aí entra a gestão de pessoas. A gestão de pessoas tem essa missão, de demonstrar para todos nós que nós somos pedras preciosas e que alguns atributos podem não ter sido lapidados ainda. Mas quando a gente se permite a lapidação, ninguém segura. Porque a gente amplia a persona, amplia as habilidades e competências. Além de ser competente tecnicamente, eu consigo lidar com pessoas, vou ter ética, vou ter uma atitude criativa e desafiadora, proativa. Eu vou ampliar o leque de perspectivas e vou brilhar na luz do mundo. O grande desafio é conseguirmos multiplicar, ampliar o leque. Só que um fala que, além da persona, que é esse conjunto de máscaras que todos nós possuímos e desenvolvemos, existe um outro lado da nossa vida psíquica. Existe uma outra dimensão na nossa vida psíquica, que Jung chamou de sombra. A sombra é a parte da nossa personalidade em benefício do ideal. O lado sensível dos espartanos. O lado que teve que ser colocado embaixo do tapete, reprimido, porque eu não tive muita intimidade para lidar com esse material. Todos nós temos um lado sombrio, um lado não iluminado, um lado camuflado. Todos nós temos habilidades e competências adormecidas. A sombra é o lado da minha vida psíquica que eu não desenvolvi o suficiente para se expressar na persona, que forma o complemento, a compensação e a oposição da persona na totalidade que eu possuo, mas que está adormecida em termos de potencialidades, em estado latente. A sombra é o outro lado do jogo. A sombra é a caixa preta do avião Gol que caiu lá no Pará. E é onde estão as informações mais importantes para a gente poder saber o que aconteceu. A sombra é o outro lado da força. Quem gosta de Guerra nas Estrelas, todo cavaleiro Jedi tem um lado Sith. A força tem dois lados. Anakin Skywalker virou Darth Vader. E existe sempre a totalidade. O mundo é assim. Salvador, qual é a persona de Salvador? Salvador é a terra da alegria, do axé, da música, do arrocha também.
Salvador é a terra, do farol ilumina Salvador, já dizia Netinho, no auge do axé. Salvador é 365 igrejas, espiritualidade, o Baiano Não Nasce estreia, o acolhimento, a ginga, a malícia, a criatividade, sol, música, mulheres bonitas, homens sarados. Mas Salvador também é a capital do analfabetismo, capital do desemprego. Salvador é uma cidade pobre, participação no PIB brasileiro de Salvador é pequenininho. Salvador é uma cidade que tem problemas sociais. A prefeitura falida, independente, não estamos entrando em questões partidárias, políticas, mas a prefeitura com pouco capital, a cidade pobre, a arrecadação, em termos de arrecadação, Salvador está lá embaixo, comparado com cidades que são menores. Nós somos a terceira capital, tem cidades que têm arrecadação infinitamente superior à nossa, etc, etc, etc. Ou a gente aprende a reconhecer esse outro lado, enxergar o potencial que tem aí, para a gente poder investir, para que essa sombra venha, ou a gente vai perder uma série de oportunidades. Na sombra, nós temos os atributos que nós não reconhecemos como nossos, e que tem muita coisa boa que está adormecida, que precisa surgir. Mas tem algumas coisas que não são tão boas assim, que a gente tende a fugir, virar as costas para não ver, dar um zigue. Só que esse material acaba crescendo e volta em forma de metástase, volta em forma de tsunami, volta em forma de terremoto 5.2 na escala Richter para quebrar paradigmas. Salvador não tem terremoto, mentira. Salvador não tem furacão, esqueça, já rolou em Santa Catarina. Vamos devagar com o santo, com o andor, que o santo é de barro. Então existe o outro lado na nossa vida psíquica, na nossa estrutura relacional, inclusive em grupos. E Jung chamou esse outro lado de sombra. Qual é a persona do restaurante chinês? Prato farto, saboroso, colorido, maravilhoso, barato. E a sombra? A cozinha, maluco. E quem entra na cozinha do China... Tem coisas meio complicadas na sombra, mas tem coisas maravilhosas na sombra. Qual é a sombra dos Correios? Menino, eu fico imaginando, eu queria ir um dia aí, no setor de distribuição das cartas. Deve ser um negócio grandioso, extraordinário. Como é que vocês conseguem? Manda um Sedex hoje, Sedex 10 horas do dia seguinte, meu. 1.900.000 pacotes por minuto, e vocês conseguem discriminar isso e mandar. Tem uma sombra que funciona, que eu como consumidor não tenho nem noção, que é um negócio fantástico. Existem atributos maravilhosos, sombreados, meio escondidos, no underground, no porão, mas tem atributos também que não são tão light assim. De qualquer maneira, quanto mais eu travar contato com essa sombra, tanto no seu aspecto favorável quanto no desfavorável, mais eu cresço, mais eu evoluo, mais eu amadureço. Quero deixar essa mensagem aqui para vocês. Como é que eu faço, Osaná, para ter um desenvolvimento pessoal, profissional, organizacional cada vez melhor? Busque conhecer o que está na sombra, o que está de bom para você aprimorar, o que não é tão bom assim para você aprender a lidar. Porque a pior alternativa é virar as costas. Não adianta eu ter 40 anos de idade e dizer, não vou fazer exame de próstata. Eu vou dar um zig nesse exame constrangedor. Porque eu posso ficar uns 5, 10 anos sem tomar aquela dedada constrangedora. Mas aí, quando eu tiver 50, eu começo a ter dificuldade para urinar, dificuldade para sentar, uma dorzinha incômoda. Hipertrofia benigna de próstata, menos mal. Então, câncer de próstata. Se você tivesse feito o exame há 10 anos atrás, pegaríamos no início, não teria mais problemas, mas agora o bicho pegou. Por que eu não fui antes? Vá ver a sombra. Não fuja da sombra. Desenvolvimento de habilidade significa ter coragem, ousadia, perseverança, competência emocional para ir atrás da sombra, para integrar. Aquilo que tem de bom, para que ele se desenvolva maravilhosamente bem. Aquilo que não é tão light assim, para que eu aprenda a ter forças para lidar com esses conteúdos e ter uma relação cada vez mais harmoniosa e integrada. Eu aprendi isso com a minha dentista. Eu tenho medo de dentista. Eu me permito ter medo de coisas, viu? Eu aprendi que eu sou psicólogo, mas não sou perfeito. Psicólogo não é cabeça, psicólogo também tem limites. E eu aprendi a assumir muitas das minhas dificuldades. Eu tenho medo de dentista. E aí eu deixava para ir de ano e meio em ano e meio para minha dentista, né? Odeio dentista, só vou por último. Aí ela disse, Osana, eu sei que você não gosta de dentista. Aí ela tem razão, deixa eu tirar a máscara aqui. Ela, então, quem tem medo de dentista e quem não gosta, é que tem que ir pro dentista a cada 6 meses. Porque se você vier a cada 6 meses, você vai ter que fazer limpeza e botar flúor. E se tiver alguma cárie, é tão no iniciozinho que nem anestesia você toma. Mas se você só vem a cada 1 ano e meio, a cada 2 anos, você vai ter que fazer uma limpeza de tártaro complicada que vai incomodar, vai demorar pra caramba, vai ser mais cara. E quando tiver uma cárie, vai ter que fazer canal, maluco. Ou arrancar o dente e botar implante. Venha a cada 6 meses. Não fuja da sua sombra. Traga a sombra. Reconheça aquilo que você não consegue assumir em si mesmo. Moral da história. Você tem alguma dificuldade na sua vida?
Tem algum tipo de atividade profissional que você tem medo, que você acha que não dá para você, que você não gosta? Não fuja. Ao contrário, busque ir ao encontro desses aspectos. Porque é através da relação com aquilo que eu não tenho tanta intimidade e familiaridade que eu evoluo. Traga a sombra para você aprender a lidar com as suas limitações e aprender a desenvolver aqueles atributos que ainda estão faltando. Eu aprendi isso quando eu era menino. Alguém já esteve em Mangue Seco? Aquela praia perto de Sergipe e tal, né? Antes daquela novela Tieta, eu estive lá com 18 anos de idade. E eu me lembro que eu fui acampar, fomos 2 casais acampar. E tinha um amigo meu que ele era pernambucano. Aí ele me chamava de Baianinho. Baianinho, eu chamava ele de Guga, o apelido dele, Gustavo. Guga. Aí nós fomos acampar, 2 casais. Me lembro como se fosse hoje a logística. Ônibus da Bonfim até Estância. De Estância para Indiaroba, num ônibus meio ruimzinho. De Indiaroba, um táxi desses que fazem ponto em praça de cidade mais simplesinha no interior, para Pontal. E de Pontal para Mangue Seco, uma canoa. Chegando lá em Mangue Seco, não tinha lugar para ficar, fomos acampar embaixo do mangueirão. Banho era externa no meio da pracinha. Não tinha restaurante. Para comer, tinha que ser encomendando na casa de pescador. A gente quer comer, moço, como é que a gente faz? Dona Maria cozinha. Dona Maria, tudo bem, a gente gostaria de comer. Tem o quê? Peixe e aratu. Então a senhora pode fazer uma muqueca de peixe. Tá bom, 2 horas da tarde, viu, moço? Sim, senhora. Dia seguinte, Dona Maria, tem o que para comer? Aratu e peixe. Então a senhora faz um aratuzinho para ver se a gente muda. Tá lá. Eu sou o típico baiano, adoro caranguejo, né? E aí eu me lembro bem, não tinha aquele fungo do caranguejo, tem mais de 20 anos isso. O caranguejo abundava. E lá em Mangue Seco é muito bonito, uma vilazinha bonita, bucólica, areia, dunas, o coqueiral, tem um rio, um manguezal, a praia é bonita. E estávamos indo para a praia, os 2 casais. Quando eu olho assim pro lado esquerdo, meu irmão, a perder de vista um manguezal, cada caranguejo, oi. Eu digo, menino, olhei assim para Guga, meu amigo, Guga, uma corda para cada. Leva pra Dona Maria cozinhar. Ele, no mínimo, bora Baianinho, joga maluco, bora Indiana Jones, uhul! As meninas, não vão, rapazes, olha a cobra, cuidado, é perigoso. Que nada, deixa com a gente. Aí, entramos no manguezal, as meninas em pânico. Quando eu boto meu pé no manguezal, bloft, ele afunda o menino, é mais difícil do que imaginava. Vamos caminhando com dificuldade, chega no primeiro buraco, caranguejo desse tamanho. Quando a gente chega perto do caranguejo, aí a gente usa a metodologia de caça de caranguejo. Cholinha. Aí o caranguejo, vlopt, no buraco. Aí o Guga, bateu o pé e nada. As meninas, saia rapaz, vocês não vão conseguir. Ô, gente, já tá na mão esse aqui. Eu digo, Guga, uma corda pros 4, ele pega esse aqui, depois a gente vê o que é que vai acontecer. Pega o pedaço de pau, aí sai aquela lama pra frente. Mama. E nada. Aí, a gente vira as costas, o caranguejo bota a cabeça pra fora, olha pra gente. A gente, Guga, quando a gente olha ele, puf! Esse caranguejo tem 2 neurônios, eu tenho 2 bilhões, o cara tá dando um zigue na gente, não é possível. E tenta. Aí passa um pescador e vê as meninas desesperadas. Diz, isso não vão conseguir. Ô, gente, mas deixa de ser pessimista. Menino. Aí o pescador pergunta para as meninas, o que é isso? Moço, tira ele de lá. Tô querendo pegar o caranguejo, não vou conseguir. Ele, pare, calma. O cara entrou. Bloft, bloft, chegou perto da gente. O que é? A gente quer pegar o caranguejo. Licença aqui. Sai de perto. O pescador botou o braço. Botou a cabeça, botou o tronco. Quando ele sai, meu irmão, todo melado de lama, limpo o olho. E fez a pergunta que eu aos 18 para vocês. Você quer o caranguejo? Tem que botar a mão no buraco. Só que o buraco é úmido, profundo, escuro. Pode ser o buraco errado, pode ser buraco de cobra, hein? E se for o buraco certo, o caranguejo tem 2 bocas. Ainda pode arrancar a cabeça do dedo. Mas a única maneira de desenvolver novas habilidades e competências, a única maneira de contribuir para um correio forte, a única maneira de contribuir para uma Bom Jesus da Lapa forte, unidade do correio, para Itaberaba, para Juazeiro, beijo para Juazeiro, para Vitória da Conquista, para Jequié, Jacobina, a única maneira da gente conseguir contribuir uma organização, para uma organização forte é a integração. E essa integração implica em botar a mão no buraco, participar de programas como esse. Não é porque eu estou aqui não, o programa seja com quem for, eu não tenho poder, nada sai de mim diferente. O evento em si é um momento de reflexão criativa, de investimento na criatividade, no fator humano, na gestão de pessoas. É isso que a gente precisa valorizar e botar a mão no buraco, botar a mão na cumbuca. A instituição e cada um que a compõe, que é a estrutura.
Porque administrar é alcançar resultados com as pessoas e para elas, e não apesar delas. Para isso, eu preciso reconhecer qual é a minha participação nesse jogo. Tem uma historinha que ilustra isso. Existia um rio e tinha um pescador. Esse pescador estava numa canoa. Ele joga a rede. Quando ele puxa a rede vem vazia. Ele começa a amaldiçoar o rio. Que desgraça, que desgrama, não tem peixe nesse rio, poluição. E aí ele olha assim a 800 metros. Tem um outro pescador em cima de uma canoa que joga a rede, ela vem tão cheia que transborda, quase vira o barco. Aí ele toma o ameaçador, rema, chega perto, dá um toquinho com o fundo da sua canoa, olha pro cara, entra o ameaçador e joga a rede. Quando puxa, vem vazia. O outro cara joga e vem transbordando. Ele, poxa, aí ele teve a humildade necessária. Disse, mas por que você consegue e eu não consigo? Aí ele, peraí, deixa eu dar uma olhadinha na sua rede aí. A minha rede, o diâmetro da sua rede é um diâmetro dos furos, e os furos são muito largos. Os peixes entram e saem. Mas o diâmetro da minha rede é um diâmetro mais curtinho. Os peixes entram e ficam. Moral da história, psicologia e comportamento humano. Não existe rio sem peixe. Existe o uso inadequado da rede. Como é que está o rio da sua vida financeira? Não sei, mas procure saber qual é a rede que você usa nos cartões de crédito do seu consumo parcelado no Riachuelo. Como é que está o rio da sua vida amorosa, familiar, sexual, com sua esposa, seu namorado, seu marido? Não sei, mas procure saber qual é a rede que você usa na hora de discutir a relação. Como é que está o rio da sua carreira profissional? Não sei, mas procure saber qual é a rede que você usa diante dos desafios corporativos. Mas quando a gente reconhece a necessidade de usar novas redes, a gente consegue trazer mais peixe para dentro da canoa. Quando a gente consegue colocar a mão na cumbuca, botar o braço no buraco do caranguejo, a gente consegue trazer da sombra os atributos que estão faltando. Quero deixar essa mensagem para vocês, uma mensagem otimista, sem ser ingênua, humanista, sem ser utópica. O que falta em nós, já está em nós na sombra, em termos de organização. O que falta aos Correios para se desenvolver cada vez mais, já está nele, precisa ser desenvolvido e aprimorado. O que falta para cada um, em termos pessoais e profissionais, já está na gente. Preciso tentar trazer da sombra isso, de uma forma que lapide a minha pedra preciosa e que eu possa brilhar cada vez mais diante dos desafios corporativos, sociais e dos meus desafios pessoais. Para isso, eu tenho que aprender a lidar com o novo. E nem sempre a gente tem essa capacidade. Eu quero dizer para vocês que essa é uma mensagem otimista que eu quero deixar para vocês. Todo mundo pode mudar, mas nem todo mundo vai mudar. Por isso que a psicologia não é autoajuda. A psicologia não é uma ciência pueril, superficial. Todo mundo pode mudar, nem todos vão. Porque para haver mudança é necessário duas variáveis. Primeiro, eu tenho que ter desejo, eu tenho que querer. Se eu não quiser, não mudo. Segundo, eu tenho que ter condições e oportunidades. E nem sempre a gente tem. Então o que eu preciso, na minha cidadania corporativa, enquanto cidadão da empresa, é tentar contribuir para despertar em mim, nas pessoas que trabalham comigo, onde é que a gente pode melhorar, o que é que está resistindo demais aquele novo chefe, vamos dar um crédito de confiança, poxa, a gente está discriminando demais aquele colega que tem aquela dificuldade, vamos trazer ele mais para perto, poxa, a gente está resistindo demais aquele novo processo, ao novo sistema da informatização, vamos dar um tempo à empresa que está trazendo esse software, mas também vamos questionar na dose certa, de forma equilibrada, coerente, crítica, sim, mas harmonia, equilíbrio e construtividade também. É essa a nossa grande busca. Uma busca de equilíbrio. Então, todo mundo pode mudar. Para isso eu tenho que ter desejo. E além de desejar, eu preciso também de outro fator, porque senão caímos no risco da autoajuda, do pensamento positivo. É só querer, pensou e mentalize que... E não é verdade. Porque além do pensamento positivo, além do desejo, além do querer, eu tenho que ter oportunidades e condições. E nem sempre eu tenho. Tem gente que tem muito desejo e não tem condições. Tem gente que tem todas as condições e não tem desejo nenhum. Eu tenho uma paciente que é muito rica e o filho, Mauricinho, não quer nada com a hora do Brasil, não estuda, perdeu 3 anos no colégio, fez vestibular para 3 lugares, não fez nada, está trabalhando nos empregos da família, ganhando mais uma mesada. Drogas, uma coisa complicada. E a mãe deprimida, o pai arrasado, não sabem o que fazer. E ela uma vez trouxe na sessão, poxa, eu estou tão triste. O filho do administrador da minha fazenda, que começou como vaqueiro, uma pessoa super simples, humilde. O filho se formou em medicina. O cara foi atrás, construiu as oportunidades. Nós apoiamos, que ele é um cara de confiança. E o meu filho tem tudo e jogou fora e abriu mão. Então, às vezes a gente tem desejo, não tem oportunidade. Às vezes a gente tem oportunidade, não tem desejo. Mas quando eu tenho desejo e eu corro atrás das oportunidades, ninguém me segura. Quero deixar essa mensagem aqui para vocês aqui do Correio, independente de onde você estiver.
Sensibilize-se e contribua para sensibilizar as pessoas para as necessidades de mudança. Construa, contribua, viabilize, cobre, atue ativamente para que as oportunidades e condições surjam. Aproveite as condições e as oportunidades. E que a partir daí tenhamos uma organização cada vez mais integrada, cada vez mais desenvolvida, cada vez mais harmonizada internamente e que possa gerar um ciclo virtuoso de desenvolvimento social, desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional para todos vocês. Para finalizar essa primeira parte, tem uma historinha que ilustra muito isso. É a historinha do Banco Branco do Tenente. Não sei se vocês já ouviram falar nessa história. Um soldado raso, ele foi servir ao exército, se apresenta no quartel, procura o sargento, se apresenta, o sargento dá a ordem para ele. Ó, você vai ficar de sentinela no Banco Branco do Tenente. É um banco branco que fica na praça e tal, no meio do quartel. Você não vai deixar ninguém sentar, fica com seu fuzil. E sua missão é ficar de sentinela 8 horas por dia. Ele, sim, sargento, cheio de amor para dar, cheio de iniciativa, cheio de orgulho da farda. Durante 3 meses o cara ficou no Banco Branco do Tenente, 8 horas por dia. Mas ele percebeu que ninguém tentava sentar no banco, ele não tinha nada para fazer. Todo mundo já sabia que não era para sentar no banco. Eles estavam direto, ele, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu podia estar fazendo tantas outras coisas. 3 meses o cara não aguentou, foi falar com o sargento. Sargento, me desculpe, estou aqui já há 3 meses no Banco Branco do Tenente. Eu queria saber se cale sua boca, quer lavar a latrina. Aqui é assim, no quartel. Chega, tem que ficar no Banco Branco do Tenente. Eu entrei aqui como soldado raso há 4 anos atrás e fiquei 1 ano no Banco Branco do Tenente. É assim, cala a boca, se entupa, não tem que questionar nada não, rapaz. Soldado obedece. Desculpe, sargento. O cara ficou 6 meses. Começou a ficar com gastrite, queda de cabelo, impinge, pano branco, hemorroida. Começou a ter problema em casa com a mulher. Começou a dormir de calça jeans. O negócio começou a ficar complicado. Aí ele, rapaz, 6 meses. Vou falar com o tenente, o homem do banco, né? Tenente, o senhor me desculpa. Pô, não, senhor. É que eu tô aqui há 6 meses no Banco Branco do Tenente. Eu acho que é o seu banco, né? E de sentinela pra ninguém. Cale sua boca, quer lavar a latrina. Aqui é assim, rapaz. Eu entrei como soldado raso há 12 anos atrás. Fiquei 1 ano e meio no Banco Branco do Tenente. Rapaz, desculpa, tenente. O cara ficou 9 meses. Não é possível. Vou falar com o capitão. Capitão, o senhor me desculpa. Pô, não, soldado. É que eu tô no Banco Branco do Tenente. Cale sua boca, quer lavar a latrina. Aqui é assim, todo mundo fica assim mesmo, rapaz. Eu entrei aqui como soldado raso há 18 anos atrás. Fiquei 1 ano e 4 meses. Cala a boca. Desculpa, capitão. Aí o cara ficou 1 ano. Aí, meu Deus, eu vou pedir baixa do exército. Não tem condições. Meu Deus, fico aqui 8 horas por dia. Ninguém tenta sentar. O negócio desnecessário. Começou a se questionar. E no Natal teve a confraternização. E aí o coronel tava lá. Aí eu vou falar com o coronel. Eu vou me arriscar. Coronel, o senhor me desculpa. Pois não, soldado. O coronel com uma taça de champanhe. É que eu estou há 1 ano no Banco Branco do Tenente. Assim, que fica no meio. Sentinela, mas não tem necessidade. Ninguém tenta sentar. Aí o coronel mudou a feição. Ficou pálido, deixou cair a taça. Paf! Ele, como é? O coronel falando, o Banco Branco do Tenente é um banco assim, assim, assim. É, coronel, o senhor conhece? Conheço. Há 20 anos atrás, quando eu entrei como tenente aqui, eu mandei pintar. Eu dei uma de mão de tinta branca no banco que fica lá e deixa um sentinela enquanto tiver tinta fresca. Mas eu não dei a contra-ordem e tem 20 anos que ficam repetindo o recruta no banco do tenente. Tem alguma coisa errada. E se a gente quiser contribuir para o desenvolvimento da organização, para o desenvolvimento da nossa carreira, para a evolução nas nossas escolhas, coloca a mão na cumbuca, coloca a mão no buraco. Rode as máscaras. Se permita aprender cada vez mais. Tenha muita humildade, coerência. E não nos bancos brancos dos tenentes. Que os Correios, independente da unidade, independente de onde a gente está, esteja sempre atento para essa necessidade de mudança, de melhoria, de novas tecnologias, mas de humanização. E que cada um de vocês possa tomar posse dessa escolha e participar ativamente dessa construção de um novo Correios à medida que o contexto muda, que o estilo de gestão pública muda, que a exigência do cliente, do consumidor muda, que as agências reguladoras estão presentes, etc, etc. Que a concorrência está acirrada, etc, etc, etc. Que vocês possam tomar posse dessa escolha criativa e proativa de lapidação da sua pedra preciosa. E saiba que dá para trazer